Hoje vamos trabalhar matriz. O que é matriz? Matriz é uma tabela formada por linhas e formada por colunas. Linha, pensa linha de caderno, né? Horizontal. Então aqui, linha. Ó, eu tenho uma linha, tenho duas linhas. Coluna vertical. Coluna vertical. Então tem uma coluna, duas colunas. Então a dimensão da matriz. A dimensão da matriz é a quantidade de linhas e quantidade de colunas que ela tem. No caso aqui é um exemplo aqui de uma matriz 2 por 2. Quando a matriz ela tem a quantidade de linha igual a quantidade de coluna, a gente diz que ela é uma matriz quadrada. Então essa aqui é uma matriz quadrada 2 por 2, dimensão 2. Matriz, como é que eu posso fazer para ver isso em questões? A gente vai ver muitas questões de adição de matriz, multiplicação de matriz, determinante de matriz, multiplicação de matriz. Então vamos começar com parte bem simples, né? Vamos fazer uma operação bem simples aqui, a primeira operação de adição. Eu só posso adicionar a matriz se essas matrizes, né, que estão envolvidas na adição, elas tenham, eu só posso se elas tiverem a mesma dimensão, ou seja, a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Você nunca vai somar uma matriz 2 por 2 por uma matriz 3 por 3, uma matriz 3 por 2 ou uma matriz 2 por 3. A quantidade de linhas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de colunas da segunda matriz. Então, vamos dar um exemplo. Vamos chamar essa matriz aqui de uma matriz A. E vamos colocar outra matriz, uma matriz B. Essa matriz B, de mesma dimensão. 1, 3, 4, 2. Essa matriz B também 2 por 2. Vamos somar a matriz A mais a matriz B. Muito bem. Para eu poder somar as matrizes A e B, eu tenho que observar a posição de cada elemento da matriz. Esse elemento aqui, ó, esse primeiro elemento aqui, ele está na primeira linha e também está na primeira coluna. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, só que ele está na segunda coluna. Este elemento, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Esse elemento está na segunda linha, está na segunda coluna. Então eu só posso somar elementos que estão posicionados na mesma linha e na mesma coluna. Então, esse primeiro elemento aqui, 2, eu só posso somar ele com o que está na mesma posição, ou seja, primeira linha e primeira coluna. Então vamos somar o 2 aqui, mais 1, nós temos 3. O 3 aqui está na primeira linha, está na segunda coluna. Quem está na primeira linha e segunda coluna, na segunda matriz? O 3 também. Então nós vamos somar 3 com 3 aqui, nós temos 6. Vamos somar aqui agora esse elemento aqui. Qual a posição dele? Primeira linha? Não. Estamos na segunda linha. E está na primeira coluna. O 4 estamos aqui, ó. O 4 aqui, primeira linha, segunda linha e primeira coluna. Então vamos somar com quem está na segunda linha e na primeira coluna. 4 mais 4 aqui, 8. E o 3 aqui, ó, vamos somar com o 2. Então a gente só soma elementos que estão na mesma posição. Então é bem simples, é bem tranquilo, tá certo? Se eu quisesse fazer, em vez de A mais B, se eu quisesse fazer, então, prentinho, tranquilo, vamos somar, vamos fazer então aqui A menos 2B. Como é que vai ser isso? A menos 2B. Nós vamos pegar os elementos da matriz A e subtrair vezes os elementos da matriz B multiplicados por 2. Como é que é isso? Espera aí, como é que é esse negócio aqui? Mesma coisa, gente. Posição, ó. Posição aqui, 2. Do número 2 aqui está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Muito bem, então vamos lá. Primeiro elemento, 2. Menos 2 vezes 1. Então eu tenho 2 menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. 2 com menos 2 vezes 1, 2 menos 2 vai dar 0. Entenderam? Eu peguei 2 menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 2 menos 2, 0. Aqui, 3, ó. 3 vem de A, 3 vem de A. E 3 de B, só que é menos 2 vezes 3. Vai ficar 3, menos 2 vezes 3, menos 6. 3 menos 6, menos 3. E que agora? 4, que vem de A, menos 2 vezes 4.
4 menos 2 vezes 4, menos 8. 4 menos 8, então, menos 4. E o último aqui, 3, vem de A, menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. 3 menos 4 igual a menos 1. Então, A menos 2B. Certo, gente? Então, adição, subtração, bem tranquilo. Uma outra operação importante que a gente tem aqui, com matriz, é a questão de fazer o produto entre duas matrizes. Para eu fazer a primeira matriz, ela é 2 por 2, vezes uma matriz 2 por 2. Posso fazer a multiplicação entre elas? Eu só posso multiplicar duas matrizes quando o número de colunas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. De novo, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Exemplo, matriz 2 por 5 vezes uma matriz 5 por 3. Posso? Posso. Essa primeira, ó, tem 5 colunas. Essa aqui tem 5 linhas. Posso fazer a multiplicação? Posso. Então, é determinante para que eu possa, né? O que determina a condição de multiplicação entre duas matrizes é esta. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ok? Então, no caso, como é que eu ficaria o resultado? Eu pegaria aqui, ó, 2 por 2, e ela ficaria, a matriz resultante ficaria quem? Também 2 por 2. No caso do dessa aqui, ó, como é que ficaria? A matriz, ela ficaria, a matriz produto aqui seria uma matriz 2 por 3. Aqui no caso seria uma matriz 2 por 2. Ou seja, a matriz produto aqui, né, ela vai ser o quê? Ela vai ter a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Tá certo, gente? Então, para fazer uma multiplicação entre matrizes é bem simples. Então, nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai estar trabalhando com vocês produto entre matrizes. Tá legal? Então, para a introduçãozinha inicial aí de matriz, tá tudo certo. Tá legal, gente? Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueça lá de acionar o sininho. Tá legal, gente? A gente fica contando com a participação de todos vocês e até uma próxima.